Então, hoje, na verdade, o que eu estava pensando? Até escrevi lá no Classroom para a gente fazer a leitura da aula de hoje, pensando nos encontros que nós fizemos anteriormente. Então, eu até anotei aqui os encontros. Não sei se está aqui. Aqui. Então, nas últimas aulas, a primeira aula a gente falou sobre o cultivo do pensamento, depois a gente falou os temas, né? Todos somos filósofos. Depois, na terceiro encontro, foi as disciplinas da filosofia. No quarto encontro, a decadência humana, foi até que a gente usou a música do Renato Russo. E no quinto, a última aula, foi caminho ou método. Aí eu separei esse texto de hoje, que tem a ver com o que a gente, na verdade, está fazendo nessas aulas, que é o processo do conhecimento. Né? Como é que se dá o processo do conhecimento? E achei um texto mais simples. Aí eu vou lendo, vou comentando, e se, né, vocês, a ideia é que vocês tragam referências dessas aulas, né, com o que a gente vai ler hoje. Então, fazer uma conexão, uma relação com o que a gente vai ler hoje. Deixa eu só pegar aqui agora o texto. Como eu não consigo visualizar, se você quiser falar, levanta a mão, porque eu não, compartilhando a tela, eu não consigo ver. A tela, eu não consigo vê-los. Eu consigo ver só a lista aqui de nomes. Então, esse trabalho, eu vou aumentar aqui o trabalho. Dá para vocês verem bem o desenho aí? Dá sim, dá sim. É maneiraço, né? Eu gosto do Escher. Eu acho Acho legal que que se você acompanhar as escadas, você consegue ver que realmente existe um raciocínio nelas. Você consegue acompanhar o caminho, entendeu? mas tem uma questão de. É como se fosse assim. Você pode pensar multitempos, né, num tempo só, né, dimensões, né, coisas que acontecem ao mesmo tempo num tempo só. Né? Uhum. Isso tem fundamentação matemática e lógica e tal. Eu acho que poderia ser um quarto onde todos os acontecimentos de uma certa linha temporal estão todos juntos e conectados, mas, tipo, acontecendo ali ao mesmo tempo, sabe? Sim, sim. E não de uma forma cronológica. É possível pensar assim. Vamos ver o que o texto nos diz aqui. Observe na parte superior desta gravura. Vou aumentar aqui, fica mais legal de ler. Onde é que aumenta? Aqui. Observe na parte superior dessa gravura uma escada e duas pessoas que aparentemente se movem na mesma direção. Mas em outra perspectiva, uma parece descer e a outra subir. Logo abaixo, a parede ao lado daquela que sobe é o solo da outra que se encontra sentada. Na parte inferior, alguém sobe, mas a porta que se abre à sua frente pertence ao espaço possível daquela que desce, com a bandeja e a garrafa. Outras figuras se posicionam, sempre invertendo a percepção que temos da horizontal e da vertical. A primeira impressão diante de uma obra de Escher é de estranhamento, mas também de ludicidade. É uma coisa lúdica, né? Uma brincadeira, né? Porque o artista brinca com nossa percepção. O que nos faz pensar, o que nos faz pensar, será que tudo que vejo é mesmo real? E se tudo for uma ilusão de meus sentidos? Convivo com pessoas que pensam de modo tão diferente de mim, como se vivessem em uma outra realidade. O que é o real? Qual a garantia de que a realidade não seja um sonho? Já tive eu tive certezas tão arraigadas que se dissolveram com o tempo. Teria eu caído em erro? E agora? Estaria certo? Quais são as garantias de minhas certezas? Então, essas perguntas que são apresentadas aqui no texto, elas, de certa forma, elas colocam para a gente, porque a filosofia, eu já falei com vocês, né, é o espaço propício para fazermos perguntas. Né? Como nós estamos ainda no período não avaliativo, né, vamos dizer assim, né, vocês estão fazendo a revisão de vocês lá, a gente pode se dar ao luxo de fazer essa. Eu chamei de um esquenta, de uma introdução. Né? Na verdade, estou aproveitando para a gente fazer uma introdução ao pensamento filosófico, né? A operação que a filosofia, como é que a filosofia opera, né? A abordagem sobre os assuntos. Né? Então, a gente está fazendo isso. Eu espero também que vocês, nessa aula, na próxima aula, me deem um retorno do que vocês, como é que vocês estão experimentando essas aulas. Né? Eu acho que seria interessante a gente falar sobre isso também.
Mas então vamos ao texto, que aí, a partir dele, a gente pode pensar nos encontros que a gente já teve. O ato de conhecer, porque na verdade o título aqui é falando sobre o conhecimento. Como, né, como é que a gente conhece? Tradicionalmente costuma-se definir conhecimento como o modo pelo qual o sujeito se apropria do objeto pelos sentidos e pela inteligência. Podemos distinguir entre o ato e o produto do conhecimento. Então a gente tem aqui dois aspectos importantes, né, do conhecer, que é o ato do conhecimento e o produto do conhecimento. Então, o ato do conhecimento diz respeito à relação que se estabelece entre o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido. O objeto é algo fora da mente, mas também a própria mente, quando percebemos nossos afetos, desejos e ideias. Aqui, a gente, né, você já deve ter ouvido falar, o professor de arte está falando sobre subjetividade, né, e a gente vai, aqui ele está falando, né, toca nesse aspecto, né, quando ele fala que o objeto é algo fora da mente, mas também a própria mente, quando percebemos nossos afetos, desejos e ideias, né, ele está falando da subjetividade de cada um de vocês, e como é que essa interioridade se relaciona com o externo, né? O produto do conhecimento é o que resulta do ato de conhecer, ou seja, o conjunto de saberes acumulados e recebidos pela cultura, bem como os saberes que cada um de nós acrescenta à tradição, as crenças, os valores, as ciências, as religiões, as técnicas, as artes, a filosofia, etc. E agora, nesse texto aqui, a gente vai dar assim, vamos tocar nessas questões. Então, como eu falei, né, sempre falo para vocês, nas aulas, falei nas aulas anteriores, a partir das vivências, das experiências de vocês, é que vocês vão, ou deveriam, né, reinterpretar o mundo, né, e não fazer uma repetição do que vocês escutam, né? Na verdade, essa seria uma dos objetivos, vamos dizer assim, né, uma das funções, a gente pode também dizer, da filosofia, fazer com que a gente consiga, a partir das nossas próprias experiências, né, fazer uma reinterpretação do que está fora, né, do mundo externo. Os modos de conhecer. De que maneira apreendemos o real? Né? Geralmente consideramos o conhecimento como um ato da razão, pelo qual encadeamos ideias e juízos para chegar a uma conclusão. Essas etapas compõem o nosso raciocínio. No entanto, conhecemos o real também pela intuição. Vejamos a diferença entre intuição e conhecimento discursivo. A gente já falou sobre isso também. Talvez em arte você deve ter falado sobre isso. Quando você percebe, a esteses é uma palavra grega que fala sobre os sentidos, né? Então você tem contato com o mundo através desse sentido, dessa percepção, né? Da sensibilidade, das percepções, né? Aqui ele vai falar dos 3 tipos de intuição. Aí a gente vamos guardando aí, e aí depois a gente pode conversar sobre essas últimas aulas, porque a gente tem, na verdade, a primeira aula, eu falei sobre 4 etapas que a gente deveria, né, se prezar para poder fazer uma análise filosófica, né, que seria ler o texto, até anotei aqui, ler um texto, produzir um texto a partir do texto lido, né, discutir sobre o texto e encontrar alguma fundamentação, algum autor, né. Isso é um processo, né, de conhecimento também, né, de construção de conhecimento. Então, a intuição. Então, a intuição é o conhecimento imediato, alcançado sem intermediários. Um tipo de pensamento direto, uma visão súbita. Por isso, a intuição é inexprimível. Como poderíamos explicar em palavras a sensação do vermelho? Ou a intensidade do meu amor ou ódio? A intuição é também um tipo de conhecimento que não se demonstra. No entanto, foi responsável por grandes saltos no saber humano, materializado nas invenções e nas descobertas. Foi uma coisa que eu sempre eu chamei a atenção de vocês, né? Inclusive, quando a gente fala sobre aprendizado de disciplinas matemáticas, por exemplo, né? Porque se a gente aprende o contexto da formulação daquele problema, é muito mais interessante. A gente vai resolver com muito mais informações, né? E
esse conhecimento intuitivo, ele tem a ver, acho que eu falei também com vocês sobre isso, quando acontece alguma coisa através da imagem, ou através de uma comunicação não verbal, né? A intuição, uma ideia que surge. Né? Não tem, às vezes, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas às vezes de noite eu tenho uma ideia, assim, surge uma ideia para escrever alguma coisa, ou vem uma melodia, eu tenho que levantar e escrever, anotar, cantar, porque senão eu esqueço. E isso é um tipo de intuição, um tipo de produção de conhecimento, né? Que durante muito tempo foi é, desprezado, mas é uma forma de você produzir também. Sobretudo na arte, na ciência também. Né? Você tem esse tipo de construção de conhecimento. A intuição, e a gente vai ver aqui, eu acho que ele vai, um desses três aqui, ele vai mostrar que essa é uma forma de produção de conhecimento. A intuição empírica é o conhecimento imediato baseado em uma experiência que independe de qualquer conceito. Ela pode ser sensível, psicológica, acho que tem mais uma lá em cima, deixa eu ver. Sensível, psicológica, sensível ou psicológica. A sensível, quando percebemos pelos órgãos dos sentidos, o calor do verão, as cores da primavera, o som do violino, o odor do café, o sabor doce do açúcar. A gente já falou sobre isso, né? Quando a gente sente um cheiro de terra molhada, ela, óbvio, te remete imediatamente à chuva, mas também pode te remeter a alguma experiência sua, né, da sua vida e tal. Aquilo ali pode se tornar uma história, né? Você pode construir um conto a partir de uma experiência, né, dessas. Pode escrever um texto, né? A psicológica, aqui também, ó, na psicológica, tem essa questão, tanto a sensível quanto a psicológica, né, da subjetividade. Psicológica, quando temos a experiência interna, imediata, de nossas percepções, emoções, sentimentos e desejos. Né? São coisas interiores, né? Às vezes a gente consegue nem falar para uma outra pessoa, porque é tão particular. Aí tem, ela separa aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. A intuição, a primeira, a empírica, é dividida em duas. Né? Depois vem a intuição inventiva. Muito bem. A intuição inventiva é a do sábio, do artista, do cientista, quando descobrem soluções súbitas, como uma hipótese fecunda ou uma inspiração inovadora. Na vida diária, também enfrentamos situações que exigem verdadeiras invenções súbitas, por exemplo, o diagnóstico de um médico ou a solução prática de um problema do dia a dia. Segundo o matemático e filósofo Henri Poincaré, enquanto a lógica nos ajuda a demonstrar pelo raciocínio, a invenção só é possível pela intuição. Então, a intuição não tem como você fazer uma demonstração da intuição. Né? Isso está querendo dizer que é uma coisa que muitos estudiosos explicam isso também. Eu até falei sobre a partir da vivência. A intuição se dá a partir da tua experiência de vida. Então, como eu falei uma vez para o meu filho, para você aprender a tocar, né, para valer, óbvio, né, o exercício que você tem que fazer em casa, ele é essencial. Então você tem que exercitar a escala, né, a mecânica da sua mão, mas para você ter um aprendizado que ele só vai se dar quando você tocar junto, né, tocar junto e tocar junto e tocar junto. Vão ter coisas que você vai aprender que você não vai aprender só exercitando em casa, fazendo escala. Né? Tem outras questões que vão ser aprendidas ali. Então, essa experiência, né, vai te dar a possibilidade de, por exemplo, intuir em algum momento, né, qual a melhor maneira de tocar, qual o melhor tempo. Né? Essa intuição inventiva, ela também se dá por meio da experiência, né? A sua experiência de vida. E letra C aqui é a intuição intelectual. Procura captar diretamente a essência do objeto. A gente viu em algum momento aí, né, quem pôde assistir lá a palestra, né, sobre o ceticismo, né, ele está falando aqui, Descartes, quando chegou à consciência do cogito, o eu pensante, considerou tratar-se de uma primeira verdade, que não podia ser provada, mas da qual não se poderia duvidar. Penso logo existo, né, cogito ergo sum, que em latim significa penso logo existo. Foi com base nessa intuição
primeira, a existência do eu como ser pensante, que o filósofo construiu sua teoria. Na verdade, a intuição é um conceito com inúmeros sentidos, além dos já explicitados. Para alguns estudiosos da ética, certos conceitos morais são percebidos por intuição. E quanto a alguns místicos, a apreensão intuitiva é uma maneira de conhecer Deus. Olha que coisa interessante, né? Porque Deus, né? Não tem como você fazer uma demonstração de Deus, né? O Descartes tentou fazer isso, né? Porque tanto Descartes quanto o Immanuel Kant são filósofos cristãos e eles produzem a filosofia deles, né? Com esse pressuposto de que existe um Deus, alguma coisa que ordena, né? Tudo. Por isso que eu falei que tem filósofos que acreditam em Deus e tem filósofos que não acreditam. Então tem esse conhecimento discursivo. Para compreender o mundo, a razão vai além das informações concretas e imediatas percebidas por intuição e as organiza em conceitos ou ideias gerais. Por isso que, né, por exemplo, a matemática, né, que é uma invenção, ela é uma construção para dar conta da realidade também. Né? Você não tem, por exemplo, um pé de número 2, né? Mas não é uma coisa natural, é uma invenção. Você não vai, né? Você não brota da terra, né? Chamamos de conhecimento discursivo. Ah, não, peraí, eu parei. Por esse motivo, dizemos que a razão é discursiva, pois, diferentemente da intuição, ela é, por excelência, uma faculdade de julgar. Né? Ela constrói, ela julga, ela ordena, né? Chamamos conhecimento discursivo conhecimento mediato, isto é, aquele que se dá por intermediação, ou seja, esse tipo de pensamento opera por etapas, por encadeamento de conceitos e ideias que são devidamente articulados em juízos e raciocínios, levando a demonstrações e conclusões. Portanto, o conhecimento discursivo, ao contrário da intuição, precisa da palavra, da linguagem. Olha só que coisa aí, a gente termina aqui, eu termino o texto aqui, dizendo como é que é importante, mesmo que você, né, que está me escutando, fala, professor, eu tenho muita dificuldade com isso, mas a filosofia vai ajudar a gente, sobretudo nesse exercício de expressar uma ideia. Né? Através da linguagem é que você vai construir o teu raciocínio. Olha que coisa interessante. E quanto mais você, como eu falei, né, como eu sempre falo, quanto mais literatura, né, quanto mais exercício de escrito você fizer, mais repertório você vai ter, né, e mais condições de fazer relações com assuntos diversos, e aí você se expressa. Né? Eu sei que isso não é fácil, a gente já falou sobre isso, né, que esse exercício não é um exercício fácil. Né? Produzir um texto não é justamente por isso que ele está falando aqui. Ó. Vou repetir aqui, ó, esse pedacinho que eu achei muito interessante. Ou seja, esse tipo de pensamento opera por etapas, por encadeamentos de conceitos e ideias que são devidamente articulados em juízos e raciocínios, levando a demonstrações e conclusões. Né? Se a gente for pensar no texto que vocês vão ter que fazer para o Enem, uma introdução, olha a ordem, tem uma ordem. Introdução, desenvolvimento e a conclusão. Na introdução você apresenta o que você está querendo falar, no desenvolvimento você traz as informações com, por exemplo, uma fundamentação teórica, o que a professora vai chamar de argumento de autoridade, né? Segundo tal, fulano, no desenvolvimento. E, no final, na conclusão, você vai fazer um projeto de intervenção. Se você apresentou um problema no desenvolvimento, você vai tentar ali falar, ó, a partir disso que foi demonstrado, acreditamos que seria possível, através das leis, ou através de políticas públicas, né, promover. Então é isso, né? É exatamente o que ele falou aqui, conhecimento discursivo, ó, articulado em juízos, raciocínios, levando a demonstrações e conclusões. Portanto, o conhecimento discursivo, ao contrário da intuição, precisa da palavra, da linguagem. Você não vai, como é que você vai chegar lá na redação e fazer um desenho? Não vai, zero, né? Porque é um outro tipo de demonstração. Você vai ter que, por meio da linguagem, no raciocínio, né, fazer a demonstração daquilo que você está pensando, né, ou está elaborando. Né? É isso. Acho que eu consegui, acredito que eu tenha conseguido. E que tem umas palavrinhas, o conhecimento discursivo, intuição, ali para se vocês tiverem dúvida. Dito isso,
eu não queria me demorar muito. Pergunto a vocês, deixa eu fechar aqui, pergunto aos meus queridos alunos, como é que a gente pode fazer, então, uma relação, a partir desse texto que a gente leu hoje, com as aulas que nós tivemos, os encontros que nós tivemos, né? Cultivo do pensamento, todos somos filósofos, as disciplinas da filosofia, a decadência humana e o caminho ou método. Eu vou pegar aqui o livro, se alguém quiser fazer uma citação. Ou... vamos começar hoje pela ordem normal. Arthur. Fala, Arthur, fala com a gente. Boa tarde, professor. Beleza? Acorda aí. Não, eu tô acordado, em parte. Tô brincando. Não, mas é sério, eu não, eu falei que em parte porque eu não tô conseguindo absorver muita coisa, não. Sim, sim. Mas vamos lá. Sinceramente, eu li o texto e tudo mais, mas eu boiei muito, né? A única coisa, assim, que eu consegui... Ah, olha só, isso aqui tava na aula, hein? Foi o negócio da intuição, né? Que é a intuição empírica, que vem de viver no mundo e tudo mais. Tipo, o livro dá o exemplo, o doce do açúcar, o cheiro do café, esse negócio assim. Aí, a única coisa que eu consegui relacionar foi os exemplos que todo mundo deu nas aulas passadas, da música, né? O pessoal fala muito da música e que remete a sensações, sentimentos, né? Aí coisas assim, como o cheiro da chuva, e até essas coisas assim remetem a sentimentos também, como a terra molhada, o cheiro da terra molhada. A única coisa assim que eu consegui me ligar. Fora isso, eu Assim, tô avoado. mas isso você pode transformar isso em conhecimento também. É isso que eu acredito que esse texto que a gente leu hoje, queira também dizer para a gente, né? Essa coisa da interioridade, né? A gente transformar Uhum, isso em conhecimento, mas só conseguiremos fazer isso através da linguagem, né? entendi. Sacou? Faz muito sentido. E isso aí, essa é a complexidade do que a gente está falando, né? Entendi. Eu acho que é a complexidade de se expressar, né? Expressar seus sentimentos, seus pensamentos. Sim. Entendi. Porque a gente foi condicionado, né, Arthur, a responder questões, né? Sim, A gente não foi incentivado a pensar sobre coisas, só responder questões. É certo ou errado? é, Tanto é que tem a dificuldade de falar, né? Às vezes, eu estou falando aqui de um texto, apresentando um texto para vocês, e a pessoa fica com dificuldade de falar, mas isso não quer dizer que ela não saiba. Inclusive, no meu caso eu não sei mesmo, porque tipo, não sei o que tá acontecendo, professor, mas esses dias eu tô muito desanimado, às vezes eu tô lendo um negócio, eu não sei o que que eu acabei de ler, aí eu tenho que ler sim, de novo, tá complicado. a gente conversou sobre isso ontem. Ontem você não pôde vir à aula, né? Não consegui. A gente conversou sobre isso ontem, porque isso, assim, isso já acontecia antes da pandemia. Só que como a gente tinha. Só pedir um favor para você fechar o microfone, É claro. que está repetindo. Então, antes da pandemia isso já acontecia. Só que, como a gente tinha a questão da saída, né, da presença, né, e dos encontros, né, presenciais, a gente não se dava conta dessa saturação. Só que agora, né, que a gente está recluso, que a gente não pode ir à escola, não pode ir nos locais, a gente está em contato direto, Arthur, com a saturação. Essa saturação de informações, eu falei isso ontem, mas falei em outras aulas que você estava presente. Quando a gente fica muito conectado, né, gera isso que você falou aí, um desânimo, um cansaço, a gente começa a fazer e não acaba, então tem muita gente que não consegue se concentrar porque tem muita coisa. Então é preciso que a gente desconecte um pouco, dê uma descansada, entendeu? Para poder voltar ali e fazer um pouquinho de cada coisa, entendeu? E para dar
vazão, porque senão a cuca não dá vazão. E a gente, como você falou, estou me sentindo cansado, estou me sentindo, né, esgotado. Isso vai acontecer, né? Precisa faz uns intervalos, sacou? De celular e computador, que pode ser que ajude. Saquei. Eu lembro, teve uma hora que a gente falou disso, sim. Acho que até eu falei um comentário em cima do comentário de João Pedro, não lembro certamente sobre o que era, mas eu lembro sim. É isso aí. Mas é isso aí, o que você falou foi correto. Perfeito. Valeu, professor. Valeu, Kaique. Vamos lá, Kaique. Estou aqui. Professor, eu também não sei o que eu posso relacionar às aulas passadas, né? Mas eu queria perguntar, a intuição seria, a gente poderia falar que basicamente então é o nosso instinto de sobrevivência também? Olha, eu não sei se exatamente é isso, mas tá ligado ao instinto de sobrevivência, porque tem coisas que você. Tô me remetendo aqui a experiências que eu tive, né, na adolescência, que me dão condições hoje, por exemplo, de me expressar aqui para vocês. Então, Uhum. ou então, experiências que eu tive na adolescência que me dão condições de disputar vagas de trabalho, né? Eu acho que isso tem a ver também com a questão da sobrevivência. Eu estou falando na sobrevivência assim, né, de trabalho, né? Eu acho que sim, eu acredito que tenha relação sim, ou Kaique. E eu lembrei um pouco também quando a gente estava lendo sobre de iluminismo, né? Porque ele até cita o Descartes, que se fala. Descartes, Descartes, isso. Aí ele com cita e certeza. eu lembrei um pouquinho, que Com penso, logo existo, né? E você falou do iluminismo, o Emmanuel Kant, né, é um representante do pensamento científico, né, da revolução científica, né, do homem sair da sua menoridade, né, e aí a gente tem muitas pessoas, muitos filósofos, de que nós não saímos da menoridade, a gente continua precisando de alguém carregando a gente, né, a gente não tem dificuldade de pensar com nossa própria cuca, né, ler um texto e falar alguma coisa a respeito, né, ressignificar o texto. O Sim. Emmanuel Kant, ele preconizava, né, ou ele reivindicava, né, que o homem se libertasse justamente a partir da emancipação da razão, vamos dizer assim, no sentido de que ele pudesse, a partir do seu próprio entendimento, né, relacionar as coisas e fazer uma crítica à realidade, né, não se deixar levar, né. É que eu acho que o ser humano talvez sempre tenha buscado se espelhar em alguma coisa, entendeu? Acho que acontece isso com a coisa, com o decorrer da vida naturalmente, né? Nós nos espelhamos nos nossos pais, por exemplo. Pelo menos é o mais correto a se fazer, né? Sim, Só que a partir daí, a gente se espelhar, mas não ser idêntico a eles, e sim, tipo, absorver um pouco e dali ter o nosso rumo, sabe? sim, sim. A referência mais próxima, né? Uhum. Aí a gente pode problematizar, né? E quando não há essa referência, né? A gente começa a entender, por exemplo, né? Algumas pessoas que têm alguns comportamentos que não são, dependendo do comportamento diferente, né? E aí, quando você vai ver a história da pessoa, ela teve uma outra referência, a história dela se construiu de uma outra forma. Aí você Sim, começa a entender, né? Vários comportamentos diferentes, né? verdade, verdade. Por isso que é importante a gente pensar sobre as coisas. Mais alguma coisa, Kaique? Não, só isso, só isso. Beleza, brigadão. Lana Furtado. Fortunato, perdão. Eu sempre errando os nomes. Mas vocês me perdoam. Ai, professor, não sei o que falar hoje, não. Meu Deus. Quer pular, depois você pensa aí, depois volta você? Ai, professor, não, eu não sei nem o que pensar. Poxa, mas você quando não sabe o que pensar, você já está pensando, né? Na verdade. Ai, professor, cara, tá difícil, eu não sei o que falar hoje, não. Você já está pensando para dizer que não sabe pensar. Olha a coisa louca. É muito doido, né? Mas é verdade. Foi o Vai, que ele, Lohan. foi o que ele falou aqui, ó. Tem um trecho aqui que ele falou, depois eu pego. Que ele fala, né? Porque a gente pensa sobre o nosso pensamento também, né? Então vai lá, Lohan.
que a Lana tá, não tem ainda nada pensando. Eita. Esse aí foi mais complicado, hein? Você achou? Eu Viu, achei mais professor? Foi complicado. complicado para todo mundo. É mesmo, gente? Mas, pô, qual foi a complicação? Vamos falar, vamos trocar aqui as dúvidas. Eu acho que é correlacionar com as aulas Terezinha. passadas. Eu acabei me embolando eu nas acho- ideias. Vamos lá. Não, Pode eu falar, acho Terezinha. porque teve muito conceitozinho, né? Porque eu acho que teve muito conceitozinho. Teve a intuição, teve não sei o quê. Eu acho que tudo isso é um processo que a gente vai entrando e vai aprendendo aos poucos. Eu acho que acho que não aprende, tipo, aprendi hoje e amanhã eu já vou aplicar a intuição na minha vida pro resto. Não, a gente vai aprendendo aos poucos. Então eu acho que é por isso que teve esse problema, porque a gente ainda não absorveu tudo que tinha que absorver. E tinha muito conceitozinho. Entendi. Mas, por exemplo, você já pode, a partir do que eu falei hoje, né, por exemplo, com esse conceito de intuição, identificar, né, o que vocês tinham, né, ao longo da vida de vocês, o que era intuição, o que era construção, né, uma construção mais mais lógica, mais demonstrativa. Dá para identificar. Já, não é possível identificar ou não? Lohan. Acho que sim, né? Mas o que você ia falar, mesmo que você. Não, sobre isso mesmo, o que eu pensei foi que, na verdade, mais em relação da dificuldade de falar sobre o texto, como a gente está muito acostumado mesmo a ler e absorver só toda essa informação. Aí chega na hora de desenvolver isso, ainda mais relacionar, acaba sendo uma parada meio difícil. É um exercício que a gente vai ter que começar a fazer, não é isso? Ok, assim, a sugestão que eu dou é Lohan, Kaique, Terezinha. Se vocês, claro, tiverem tempo, não é para fazer, não é para levar isso a ferro e fogo, não. Assistir às aulas anteriores e ver se há algum ponto comum entre as aulas. Mas aí, né, vai aos pouquinhos, não precisa forçar a barra, não, sacou? Entendi. O que acabei fazendo também foi acabar misturando um pouco a aula de arte com a aula de filosofia. Não vai ter jeito, porque, né, na verdade, não é que os professores sejam iguais, não. É porque esses assuntos, né, a filosofia pensa a arte. E a arte, ela, de alguma forma, ela põe em ação o pensamento. Entende? Isso aí. Tô com saudade de fazer um desenho. Faremos. Teremos tempo para fazer. Só que, por exemplo, como eu acabei de falar, né? Eu acho mais interessante a gente batalhar essa questão da construção do pensamento, né? Porque vai ajudar vocês também lá na realização da redação, do que a gente tem que investir em alguma coisa, né? Por isso que eu estou falando aqui do foco, né? A gente vai ter que investir. Porque lá vocês vão ter que construir, né? Vão ter que construir e construir pensamento. Pensamento e relacionando coisas. Então, a minha pegada aqui, minha intenção aqui é contribuir para essa atividade que vocês vão ter que fazer no futuro. E daqui, quando entrarem na graduação, aí vai ser corriqueiro isso, né? Final de cada semestre, vocês vão ter que apresentar um paper, né? Ou apresentar um trabalho de 5, 6 linhas, 5, 6 páginas, entendeu? Assim, vai ser duro, a não ser que você vá para a Escola de Belas Artes, né? Mesmo assim, na Escola de Belas Artes, você tem lá as aulas práticas e você tem as aulas teóricas, né? Que você tem que produzir textos falando sobre o que você está fazendo, né? Ou sobre algum pensador. Assim, né? Bem-vindo ao mundo acadêmico. Próximo, Marlon Brando. Marlon Opa, beleza? Você veio. vim. Então, eu acho essa questão da perspectiva muito envolvida com a arte, e eu acho que a filosofia contribui para a gente ampliar nossas perspectivas relacionadas, sabe? Tipo, eu acho que como a filosofia visa buscar esse questionamento, a gente passa a ter uma boa maneira de questionar a respeito sobre tudo, principalmente sobre a arte, sabe? Esse é o meu ponto, entendeu? Só um lembrete, né? Que também para vocês terem uma ideia do que o professor Celso está fazendo aqui.
A partir de maio, a gente vai ter as aulas um pouco mais direcionadas. Então, eu até falei para você, a gente vai começar com aulas sobre filosofia africana. Mas o que eu estou fazendo com vocês aqui nesses encontros não é uma aula de filosofia, né, quem foi Sócrates, quem foi René Descartes, né, quem foram os pré-socráticos. Né, o que eu estou fazendo, o que a gente está fazendo aqui é um exercício, né, um exercício reflexivo, né, uma introdução ao pensamento, como é que a filosofia opera, né, como é que funciona isso, né, para que serve de fato essa filosofia. Acho que isso está claro, né? Marlon já falou, então quer acrescentar alguma coisa, Marlon? Não, era só esse meu ponto mesmo. Eu achei bem legal essa relação entre as duas matérias. Beleza, vamos tentar, né, aos pouquinhos, com a permissão lá do outro professor lá, trago coisas de lá para cá, e se ele achar por bem usar, né, coisas daqui lá. Pedro César, E aí, professor? Eu, diga na lá. real, eu quero falar mais sobre os dois primeiros tópicos, caso que a intuição eu fiquei um pouco perdido, e o que eu sabia o Kaique falou até, e o Sim, conhecimento discursivo eu fiquei bem, ainda estou entendendo, compreendendo. Na parte do ato de conhecer e modo de conhecer, eu lembrei da aula passada, até se eu não me engano, que tem a citação, a existência humana é a viagem que o homem faz entre realidade e realização. Eu até lembrei de um estudo que eu fiz à parte, onde as e regras que a gente tem na sociedade, tudo que a gente deu uma usa como picotada, norma. Pedrão, deu uma picotada aí. Oi. Eu só citei a última aula, aquele tópico do Carneiro Leão. Sim, a existência humana é uma E, viagem que o homem faz entre realidade e realização. é, e a parte do ato de conhecer, o ato de modo de conhecer, são coisas que o ser humano criou. Não existia, não tá assim, o ser humano não nasceu, acho que tem até um filósofo que fala isso. Tem uma discussão meio religiosa, que é se Deus é onipotente, onipresente, por que existe a maldade? Se Deus não é onipotente, então por que a maldade está aí e tal? É tipo criticando. E todas essas coisas são coisas que o ser humano mesmo criou para se apaziguar e não tentar ficar muito confuso sobre como o mundo funciona. Até mesmo uma coisa que falam, que o ser humano é um bicho curioso num universo de casionalidade. Às vezes Porque a gente precisa dar conta da realidade, né? Como é que a gente vai organizar, né? é o único ser que se confunde com tantas coisas, enquanto, sei lá, um animal qualquer vê uma chuva e fala, putz, água. O ser humano fala, nossa, evaporou. E fez todo um processo químico e foi indo. Sim, sim. Entendi o que você falou. Foi uma questão que a gente viu, acho que uma dessas aulas. Não sei se foi o caminho método ou se foi a decadência. Eu acho que foi a última aula mesmo que o senhor falou sobre isso. Que a gente. Como é que o homem se relaciona com. A questão da ambiguidade, né? Que o homem se relaciona com a realidade e vai criando, vai ressignificando, não é isso? Uhum. É isso aí, pode crer. Muito bom. Mais alguma coisa? Não, só fiquei preso nesse tópico. O resto eu tô meio. Tenho que parar pra olhar depois também as matérias. Não, mas está ótimo, porque você encontrou um ponto aí, só em um dos encontros que a gente teve. A ideia era essa, encontrar nada, não precisa elucubrar, nada complexo. Uma coisa, né, um ponto que você consegue identificar, né? Obrigado. Hi, E aí, professor? beleza? Beleza? Como É, estamos? então, desse texto aí, que eu pediu pra gente fazer uma conexão com as aulas anteriores, né? O que me lembrou, eu lembrei bastante da aula sobre o cultivo do pensamento e o caminho ou método, mas numa parte específica, que foi a parte da intuição inventiva. Teve até um trechozinho que eu anotei aqui, que foi: enquanto a lógica nos ajuda a demonstrar pelo raciocínio, a invenção só é possível pela intuição. Então, meio que eu pensei que esse tipo de intuição aqui seria a que está mais conectada com conhecimento, com pré-conhecimento, entendeu? Que gera alguma coisa. Depois, eu imaginei que fosse essa. Então, eu lembrei de uma frase que o pessoal às vezes fala, de que as melhores ideias aparecem do nada, assim, quando você não está buscando. Só que Sim. tem um porém. Tem um porém. Não é Hum. como se a intuição fosse uma coisa que surgisse do nada, assim, como você já falou,
ela vem depois que você já passa um tempo buscando e não encontra aquela coisa que você quer. É por isso que surge do nada. Você passa um tempo, você passa um esforço, depois ela aparece. E essa parte foi a que me remeteu ao caminho, ao método, bastante. Então, tipo, às vezes, o pessoal às vezes pensa que a intuição é uma coisa que faz a gente tomar uma decisão certa do nada. Mas não é. É um sentimento ali que te faz você ter uma certa segurança de que você está tomando uma decisão certa, se você estiver tomando uma decisão, né? Mas a questão é mais embaixo, que quando você passa por esse processo do método ou do caminho, você se esforça, você tem ali aquela luta, mas daquela luta fica alguma coisa, e aí o conhecimento das coisas, que você falou, que ele viveu o mundo, traz as experiências, essas sim podem ser intuitivas, sabe? Então, tipo, o pessoal fala da música aí, quando você tem um estudioso da música, sei lá, toca jazz, música improvisada ali, você, às vezes, escuta um solo, você fala, pô, o solo toca em você de alguma forma, faz você sentir uma coisa, aquilo ali não é que o cara nasceu sabendo aquilo ali, mas também não é que ele não teve uma participação dele, mas aquilo ali é como se fosse um pós-processamento de um sentimento, de uma fase que passou pelo esforço, e aí quando você sai desse esforço, você chega no resultado final, e aí isso seria a intuição, né? Foi o que eu entendi que seria a intuição, Sim, usando o exemplo da música, da improvisação. sim. Acho que é mais ou menos isso. Eu tentei seguir as anotações que eu fiz aqui, acaba fazendo me perder um pouco. Não, mas tá legal isso que você falou. Isso que você falou, inclusive, esse exemplo do improviso é muito interessante, porque para você improvisar bem, é preciso conhecer muito lá, por exemplo, a harmonia da música que você está tocando, né? Então, é como se fosse uma injunção, né? Você tem um conhecimento prévio, né? Mas porque o improviso ele não está escrito, né? Ele sai na hora, mas ele não é, foi isso que você falou. Quando a gente fala esse do nada é modo de dizer, né? Na verdade, ele vem de uma vivência sua, de várias vezes que você tocou e, né? E você porque o improviso é justamente isso. Toda vez que você toca, você faz uma coisa diferente dentro da mesma cama harmônica, mesmo, né, lugar ali. Então é isso que você falou. Exato. É isso aí. A intuição ela vem de algum lugar, né? O lugar foi aquilo que você falou, que eu tinha dito antes, a vivência da experiência, né? Porque essa parte dos sentimentos, da percepção, né? Dos sentidos, né? Durante muito tempo a tradição filosófica ela desprezou, entendeu? Era só a questão do raciocínio, da lógica, né? Do cálculo, né? Porque é muito abstrato, né? A abstração. Por isso que eu falei para vocês, né? Na idade de vocês, eu tinha muita dificuldade de entender a matemática porque os professores não contextualizavam e aquela coisa ficava abstrata, entendeu? Para mim não tinha sentido nenhum, entendeu? Era só fazia ali para poder chegar no resultado e tirar uma notinha para não reprovar em matemática. Mas eu não tinha interesse naquilo. Pode crer, não vi uma aplicação. Aí ficava meio sem sentido mesmo, né? Eu acho que eu acho que se a matemática, né, essas questões, essas aulas de exatas fossem mais contextualizadas, né, a gente teria uma outra relação com essa matéria, né? Eu acredito. Sim. Beleza, valeu, Rai. Quer completar alguma coisa, não? Não. Acho que tá bom. Muito legal. Obrigado pela sua participação. Salomão. Falei, professor. Bom. Diga lá, Salomão, o que você tem aí para contribuir? Porque, na verdade, o que a gente está fazendo, não sei se vocês estão percebendo, né? O que a gente está fazendo, na verdade, eu sou professor, mas cada um de vocês traz uma contribuição. É assim que funciona a graduação, gente. Não queria nem rimar, mas eu rimei. A graduação, a faculdade, que a gente falou, só para relembrar aí a questão do Kant, né, sair da menoridade, é isso que a gente, pelo menos quando eu entrei na graduação, a primeira coisa que o professor falou para mim foi isso, vocês aqui vão trazer contribuições de vocês, eu vou trazer um assunto, a gente vai, né, vou trazer coisas que talvez vocês não saibam, mas tem muitas coisas também que eu não sei,
e que a gente vai trocar, então a gente vai construir junto. Então a ideia é É essa. um diálogo, um debate, né? Tipo assim. De certa forma sim, entendeu? Eu tô ensinando, mas eu também tô aprendendo. Tá certo. Eu li texto, mas também não entendi muito bem, que é um texto muito complexo. Bem diferente daqueles outros. Mas o senhor falou uma coisa que eu vi, pô, realmente é verdade. Foi da questão de do conhecimento que a gente tem, mas se a gente não praticar, a gente não desenvolve. Tipo, você deu o exemplo do seu filho, que você falou para tocar e tá ensinando. Mas ele tocando com outras pessoas, ele vai desenvolver, entendeu? Mais. Também tem vários isso no nosso dia a dia, nossa matéria na escola é, Eu acho que é por aí que se opera a intuição, Salomão e Raio. A intuição ela se opera por esse caminho que não é um caminho escrito. Entendeu? Você aprende com uma conversa, você aprende num encontro, você aprende ali vivenciando, entendeu? Esse é o caminho intuitivo, sacou? Uhum. Mas Aí foi essa parte mesmo que eu entendi e gostei. o Kaique falou uma coisa lá. Fala, Kaique. Kaique falou. Você abriu o microfone aí, Kaique? Ah, não, eu deixei o telefone cair, o Ah, microfone tá. abriu. Tranquilo. Beleza, Salomão. Quando tiver dúvida, Salomão, fala o que você achou que ficou difícil. O que você achou? Sei lá. Eu sei o texto em si. Porque o texto que nós lemos nas outras aulas, né, das aulas que a gente teve, eu acredito que seja, não é que seja mais difícil, eles são diferentes, entendeu? Esse que a gente leu hoje, ele é mais, como diz a Terezinha, é mais conceitual, ele está organizando e mostrando para você coisas, explicando o que é. Os textos que nós usamos anteriormente, eles eram textos que eram poéticos. Então ele te remete como se mostrasse imagens para você, né? O homem, né? A realidade, né? Tem essa diferença, sim. Mas aquilo que eu falei para vocês, né? Assim, a gente vai ter que ter contato. É importante que vocês tenham contato com textos que sejam, né? Que tenham um outro nível de entendimento. É importante, né? Uhum. Foi realmente o que eu falei, da prática, a gente praticando esse tipo de texto vai nos levar, não à perfeição, que ninguém é perfeito, mas quase a perfeição. Vai melhorando. E vocês percebem, não sei se dá para perceber também. Eu não coloco 5, 6 páginas, né? São 2 páginas, uma página. Né? Para a gente ir de parágrafo em parágrafo. Porque você pode voltar lá no texto, nesse texto que a gente leu hoje, volta lá nele e vê quais são as dificuldades, quais são as palavras, entendeu? Que estão pegando, entendeu? Sublinha. Pode trazer para a aula, não tem problema nenhum. Tá bom, professor. Beleza? Beleza. Desculpe, gente, tive que atender aqui um. Stephanie Luara. Vamos lá, Stephanie Luara. Oi, Celso. Tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Pô, tô ouvindo bem. Então tá bom. Quando eu tava lendo o texto, eu lembrei de uma frase de uma personagem da ficção que ela fala assim: o espírito sem limites é o maior tesouro do homem. O espírito sem limites? É o maior tesouro do homem. Hum. E isso me fez pensar um pouco naquela parte do que o livro estava falando sobre conhecimento e tudo mais, porque essa personagem, ela meio que zela muito por conhecer e por, tipo, ter a mente aberta. Aí eu tava pensando nessa parte da intuição, porque ela tem muito isso, essa característica de sempre pensar em várias coisas diferentes, não só pensar naquilo que está vendo, pensar um pouco mais além e ver outros aspectos também, ver tudo de outras perspectivas. Sim. E para chegar na conclusão de alguma coisa, para ver algo, para entender alguma coisa. E ela sempre, tipo, meio que passa isso para as outras pessoas, né? Que não é bem filho dela, mas enfim, é um pouquinho complicado. Mas eu sei que eu pensei muito nisso porque fez todo sentido para mim,
que quando a gente tem essa coisa da intuição, do conhecimento e tudo mais, não tem só um tipo de conhecimento. E também a gente não pode simplesmente ler uma coisa aqui e falar assim, não, é isso. Não dá, entendeu? É tipo, tem que ver um pouco mais além, conhecer de outros aspectos também, para entender não só um lado da história também, quando se trata de alguma coisa assim, meio pessoal na nossa vida, né? E teve até uma aula que a gente falou disso também, que acho que alguém comentou sobre fofoca, alguma coisa assim, e o senhor falou, né, que só um lado não dá pra gente saber de tudo que aconteceu, que tem que buscar saber mais sobre aquilo. Sim. Então, é isso. Porque você está falando das perspectivas, né? A gente tem, Uhum. pode... É isso aí, pode crer. E você falou uma outra coisa agora que eu estava lembrando aqui, depois eu vou lembrar, que na verdade é exatamente isso. Não existem vários tipos de conhecimento. Isso também é interessante. Eu acho que a gente falou sobre isso em algum outro ano também, acho que em sociologia, não foi não? O senso comum, o conhecimento filosófico, conhecimento religioso, né? Uhum. É isso aí, pode crer. Agora eu lembrei, veio aqui na minha mente, que eu lembro da primeira, era 1001, você teve aula, é isso aí. Muito bem. Eu lembro de vocês. Quem é o próximo? Terezinha. Ai, céus, se prepara que lá vem loucura. Eu tô fazendo umas perguntas, aí a gente tá andando, aí uma hora a gente chega. Sim. Onde? Não sei, mas vamos chegar. O caminho, caminhar, o caminho é mais legal. Durante o caminho é mais importante. Então, primeiro eu queria perguntar sobre qual parte você fala sobre que a gente tem que treinar para da parte da intuição que a gente fala que, eu sei a música, mas para poder ficar mais natural. E qual parte é isso? A gente fez aqui foi a última parte do texto. Eu falei, eu tô tentando, eu já entendi o que você está querendo. Peraí, vou voltar aqui rapidamente. Quando ele fala que, no finalzinho, o conhecimento discursivo é o conhecimento que a gente precisa praticar. Quando ele fala aqui, ó, esse tipo de pensamento opera por etapas, por encadeamento de conceitos e ideias que são devidamente articuladas em juízos, raciocínios, levando a demonstrações e conclusões. Portanto, o conhecimento discursivo, ao contrário da intuição, precisa da palavra e da linguagem. Quando eu falei sobre isso, foi nesse momento que eu falei que precisa praticar, né? Mas a prática também vai se relacionar à intuição, partindo disso que o Rai falou. Porque quando você vivencia, chega momentos em que essa ideia que, né, as pessoas costumam dizer vem do nada, não é do nada que vem justamente dessas outras experiências que você teve. Ficou claro? Ficou. Sempre quando fala de intuição, alguma coisa assim, tudo que eu penso em livro, né? Fico 24 horas lendo, tudo que eu vou pensar vai ser em livro. Então, e quando eu fui ler pela primeira vez, foi muito intuitivo, assim. Eu não lembro, assim, eu só pensava assim, se eu não ler, eu vou morrer. Alguma coisa bem assim, sabe? Aí eu peguei o livro, eu li tudo em um dia. Então, quando falo intuição, eu penso muito em livros e tudo mais. Só que tem outra parte que me deixa muito confusa. Porque quando as pessoas falam, eu leio muito porque ler liberta, que não sei o quê. Eu falo, gente, eu não tenho nada disso. Para mim, quanto mais leio, mais burra eu fico. Eu não tenho essa coisa que as pessoas têm de, fantasiar com a leitura, porque a leitura liberta, porque a leitura expande a dimensão, que não sei o quê. Eu falo, gente, isso nunca aconteceu comigo, porque parece que quanto mais eu amadureço, entre aspas, mais parece que mais idiota eu fico. Eu não consigo ter essa distinção. Eu entendi o que você falou, mas o que você disse, né, das pessoas, quando as pessoas falam a leitura liberta, isso é como é que dizer, é quase que fosse um clichê, porque na verdade, quando você me fala aí que quando você lê, você se sente mais ignorante, você está tomando consciência do que você sabe do que você não sabe. Eu acredito que isso seja libertador, entende o que eu digo? Para mim, sim. Na minha concepção, liberdade é justamente isso que você está experimentando. Tomar consciência de que eu sou ignorante a respeito de muitas coisas. Né? Ao contrário... Agora aqui.
Ao contrário se dá o seguinte, né? A literatura, o livro liberta. Então, é como se eu sei as coisas, né? Eu fico, na verdade, isso limita, né? Não te abre, limita, eu acredito isso. Porque as pessoas, elas usam... Não, porque as pessoas, às vezes, usam a literatura como forma de poder. Aí eu fico assim, ai, que ódio! Para poder ser melhor que o outro, sabe? Eu leio livros, eu sou super inteligente, eu sou melhor que você que não lê nada. Aí eu fico com ódio dessas pessoas. Mas esse pensamento é equivocado, nós já está falando sobre isso. Peraí, antes disso, a Stephanie quer falar. Stephanie, você ia falar um negocinho? Fala pra gente. Não, eu só falei que o que você disse é tipo aquilo de só sei que nada sei. Que não saber nada já é uma forma de sabedoria. Sim, sim, a gente pode se remeter a Sócrates, né? Quando ele fala lá que, né, ele é inteligente não porque ele saiba mais, mas justamente porque ele tem a consciência de que muitas coisas ele não sabe. Essa, na verdade, essa é a sabedoria, entendeu? Que a Terezinha acabou de falar. Então, Terezinha, para você ter ciência de que, na verdade, né, eu acredito também nisso, né, que, na verdade, você está se libertando porque você está tomando consciência da sua ignorância em algum aspecto, entendeu? Isso também se colocar à prova o tempo inteiro, né? Porque quando você lê, você tem que se colocar à prova o tempo inteiro. Tipo, o que eu faria no lugar desse personagem? Eu faria tal coisa. Mas esse personagem não teve um passado tão legal como eu tive. Será que ele também está agindo assim, com o passado dele? Você está usando a sua intuição como é que eu vou dizer, nesse procedimento, né, da leitura, né, que você está ali, né? O que eu faço? Você está usando a intuição em alguma medida, sacou? E também tem a coisa de você ver a estrutura do texto. Eu acho que quando vocês falam assim, porque para mim fica natural o improviso. Para mim fica natural perceber como é que ela constrói o texto. Para mim fica muito mais fácil. Eu já reparo quando ela começa, eu já sei quando ela vai explicar alguma coisa do universo. Eu já sei a estrutura, onde ela começa e termina o parágrafo. Para mim já fica um pouco mais fácil esse improviso. Como ela constrói os personagens. Acho que para mim esse é o meu natural, sabe? Já entender como o livro é feito. Perfeito, e foi isso que eu falei. Perfeito, isso que eu falei quando eu estava respondendo ao Salomão, que os textos que nós lemos nas aulas anteriores, eles tinham uma qualidade diferente, uma qualidade metafórica, né, poética, que é diferente do texto que a gente leu hoje. O texto que a gente leu hoje é um texto informativo. Ele diz ali o que é, como é, né, ele está informando para a gente o que significa intuição, do que trata, o que é o ato de conhecer. Né? Ele não está falando poeticamente do ato de conhecer. Né? Ele até usou uma imagem inicial que ilustra esse processo do conhecimento, né, das várias perspectivas. Mas o texto, né, que explica, ele é um texto, né, quase que técnico. Né? Professor, eu queria falar também da gravura lá. Também a mensagem dela também não é ser certinho assim. O sentido dela é não ter sentido para quando a gente lê o texto de baixo, a gente vê ele falando várias coisas. O sentido da imagem poderia não ter sentido, ficar meio a coisa ser aleatória. Deixa eu botar aqui. Aquela imagem. Entendi, vou botar aqui de novo. Espera aí, rapidinho. Eu entendi o que você falou. Não ter sentido. Eu não acredito que seja exatamente isso, mas eu vou colocar aqui, peraí. Na verdade, o que a gente pode, para a gente não se confundir, o que a gente pode retirar da imagem, a imagem está aí de novo para vocês. Aí. Foi o que a Stephanie do Ara falou. A gente pode pensar, e o Kaique também falou uma coisa interessante, a gente pode pensar que existem perspectivas diferentes para um mesmo assunto. Né? Ou o Kaique falou assim, porque acontecem várias coisas no mesmo espaço. Eu estou lembrando do que eu falei numa outra aula, acho que foi o professor que falou, o professor de arte que falou, que ele falou o seguinte, hoje em dia a gente pode pensar da seguinte, vou tirar aqui, da seguinte forma, por exemplo, hoje em dia, que nós estamos vivendo esse isolamento, nós temos que administrar vários templos dentro da nossa casa. Então, seria uma referência, né? Eu posso fazer uma analogia com essa imagem aí do Escher. Né? Dentro da minha casa, eu tenho o tempo do meu filho, o tempo da minha esposa, o tempo da minha sogra está aqui com a gente,
tem o tempo da casa e cada um tem o seu horário e tem que administrar esses vários caminhos, né? Para lá e para cá e para, né? Que não é todo mundo na mesma direção, né? Entendeu? Entendi. Nossa. Entendi, agora ficou bem mais claro. Acho que é isso mesmo que eu queria falar. Porque acho que filosofia é isso. É um tanto de coisa misturada que no final tudo se junta. É isso. Também. A gente Pega também. um pouquinho dali, pega um pouquinho daqui, junta, tá tudo certo. Isso. A filosofia, ela vai, na verdade, Terezinha, eu não vou dizer que vai classificar, mas ela vai mostrar pra gente assim, os lugares das coisas. Mas ela vai dizer pra gente que essas coisas estão interligadas. Entendeu? Elas têm seus lugares, mas tem uma interligação entre essas coisas. Sacou? Porque também tentar juntar tudo de uma vez também não vai dar certo, né? Exatamente. É isso aí. Acho que é isso, professor. Beleza, Terezinha, obrigado. Vitor Santos, ele é o homem. Esse é o homem. Hoje eu tenho pra falar, até que enfim. Ah, que bom, pô. Vamos lá, quero ver. O que eu relacionei com as outras aulas foi aquela obra ali também, de Escher. Pois ali, né, mostra várias percepções. Sim. Mesmo sendo uma imagem só. E nas aulas passadas foi assim também. Todo mundo tendo base o mesmo texto, porém rolando várias percepções diferentes sobre o assunto que estava dando ali no texto. Aí, tipo, foi isso que eu relacionei. Isso, Vitinho. Gostei, Vitor. Pô, mandou bem, É um exatamente. orgulho esse menino. Ai, menino dado. Mas olha só. Falou pouco, mas falou bonito, hein? Então, isso que o Arthur falou agora é uma coisa interessante, Vitor. Foi uma coisa que eu também mencionei antes de você falar. Não precisa elocubrar uma ideia, entendeu? Mirabolante. Você pegou uma coisa muito simples, que foi justamente isso. A partir de um texto, né? Cada um de nós aqui teve uma visão. Você fez uma excelente relação com a imagem do Escher. Perspectivas diferentes, né? A partir de um mesmo lugar. Perfeito, cara. Muito bom. Fechou com chave de ouro aí. Valeu. Olha, parabéns, hein? Olha, não esperava. Então, vamos fazer o seguinte. Para a próxima aula, vamos deixar uma tarefa para a próxima aula. Acho que dá tempo. Vocês podem fazer o seguinte. Aí fica a critério de vocês. Escolhe uma aula, que foram 6. Escolhe, a próxima será a 7ª e será a última, na verdade, desse período que nós estamos aqui nessa conversa, essa aula de introdução, de reflexão, que a partir de maio a gente vai começar daí para uma outra etapa. Então, essas 6 aulas, você escolhe uma e você pode trazer para a sala para falar se não entendeu, se tem relação, se encontrou algum sentido. Assim, a ideia vai ser essa, sacou? Nós temos 6 aulas. Uma revisão de tudo, né? Oi? Tipo uma revisão de tudo, né? Tipo uma revisão de tudo, mas cada um escolhe uma aula. Não precisa você falar de todas as aulas, sacou? Entendi. Não é nada assim, acho que não tem problema, assim, não tem mistério, né? Tem. Estou fazendo essa proposta, se vocês acharem que é muito difícil e tal, pode falar, gente. Pra mim tá de boa. Lana, pode falar, Lana. Não, Arthur, desculpe. Eu não entendi muito bem. Pegar uma aula, né? Aí, tipo, tirar um ponto que você tenha dúvida, ou então. Que fez sentido para você. Ou que tem dúvida, ou que fez sentido para você. Isso aqui, poxa, nesse dia, realmente eu falei isso aqui, tem a ver, e eu queria desenvolver um pouco mais esse tema. Entendi. Entendeu? Pode ser algo tipo uma ressignificação? Pode, se você quiser fazer relação com algum filme, algum livro, trazer uma pintura, entendeu? Ou uma poesia. Sacou? A aula vai ser de vocês, a próxima aula. Entendi. Beleza, então? Calma aí, Celso, que eu ia falar que a minha internet começou a cair e eu não entendi direito o que você falou. Aí você pode explicar de novo? Repeat, please. É o seguinte, a proposta é a seguinte, nós tivemos 6 aulas, a próxima vai ser a última aula desse período, que é de período de revisão que vocês estão tendo aí no Aplix, que a partir de maio a gente começa a aula, uma outra, a gente vai começar filosofia africana, são as 4 aulas. A ideia é que você escolha uma aula dessas, estão todas elas lá no site, coloquei lá no YouTube,
e você ou destaque uma coisa que te chamou a atenção, ou uma coisa que você não entendeu, que queria perguntar, ou desenvolver um tema que você achou que interessante ali, que te chamou a atenção, que você queria aumentar um pouco mais, fazendo relação. Pode ser com um filme, pode ser com a poesia, pode ser com a pintura, pode ser, entendeu? Sacou? Ah, tá. Entendi. Obrigada. É uma coisa, é livre, assim, não é livre entre aspas, né? A gente está dentro do, né? A gente tem um material para poder pensar, né? E poder conversar e trazer opiniões. Né? Tá Então, bom. vocês vão, na verdade, produzir, né? Conteúdo. Beleza? Beleza. Então tá jóia, gente. Professor, Oi. você falou de produzir conteúdo, tem que levar alguma coisa escrita para entregar depois, ou só levar o negócio para aula mesmo? Boa Comentário, pergunta. fala. De repente, não precisa. Faz o seguinte, escreve, como se fosse um roteirinho, né? Ó, a pergunta é essa, ou o tema que eu estou escolhendo é esse. Aí faz um pequeno texto, não precisa ser nada elucubrado, assim, 20 linhas, né? Sei lá, 5, 6 linhas do que você vai falar. Tá bom. Pode ser assim? Fica registrado. Ah, tá bom, entendi. Coloca. Entendeu, Rai? Entendi, tá fechado. Beleza. Lana, entendeu? Vitor, Pedro, Stephanie, Kaique, Celso, você quer Lohan. que eu te envie esse textinho ou é só para falar mesmo na hora? Você manda o texto lá, coloca na atividade. Eu vou postar isso, essa proposta que eu estou fazendo para vocês aqui, eu vou postar como atividade lá no Classroom. Ok. Beleza? Beleza. Porque assim, é interessante também, que a gente tem que ter esse cuidado, né? Com as pessoas que não estiveram aqui hoje, mas que participaram das outras aulas. Então é possível que elas possam, assistindo essa aula aqui e assistindo as outras, também construir alguma coisa, entendeu? Isso é muito interessante. É o que a linguagem proporciona para a gente, né? Você não precisa estar presente sincronamente, né? Aqui a gente está fazendo uma aula síncrona, né? Tem as atividades assíncronas, que a gente não precisa estar ao mesmo tempo juntos, né? Então é isso, acho que todo mundo entendeu aí. Alguém escreveu alguma coisa? Deixa eu ver aqui, peraí. O Rai escreveu aqui, então, usando de forma correta, o conhecimento discursivo poderia ser uma preparação para a intuição? Essa pergunta aí, Rai, que você colocou aí, é interessante, porque eu gosto de imaginar que as duas, elas andam juntas, né? Eu acho que a intuição, como a gente falou, a gente chegou a essa conclusão, né? Ela não sai do nada, né? Ela sai de uma experiência, né? A experiência que a gente já teve. A gente já estava falando desse conhecimento naquele papo que a gente estava, a gente só não falou diretamente, mas a gente já estava falando dele, de certa forma. Sim, eu acredito que sim, o conhecimento. Só que aí, eu acredito que, só para tentar responder assim, mas para fechar, ele se dá de duas formas, né? O intuitivo se dá dessa maneira que a gente acha que, né, que vem do nada. E o discursivo se dá da outra forma, que você tem que demonstrar, você tem que apresentar, você tem que construir, mas fazer uma demonstração, entendeu? Certo, entendi. É isso aí, bicho. Muito bom, ficou claro. Ficou. Para mim também. Que bom. Beleza, então. Então a gente se vê na próxima quarta-feira, gente. Obrigado, hein, pela participação. Tchau, professor. Valeu, professor. Nada, tchau, valeu. Até a próxima. Tchau. Até mais, Celso. Valeu, professor. Valeu. Obrigado, gente. Valeu, professor. Tchau, professor. Valeu.